Jesus. Paz do Senhor, irmãos. O tema do nosso estudo é a mensagem do Evangelho e o falso profetismo. E o objetivo é entendermos o que é o verdadeiro Evangelho. Nós vemos muitos nos nossos dias até as pessoas falando de vamos fazer um Pentecostes, né? Avivamento. E às vezes totalmente fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre o Pentecostes, sobre o avivamento. O verdadeiro Evangelho, onde é que nós conhecemos o verdadeiro Evangelho? Na palavra de Deus. E eu pergunto a vocês, o nome Evangelho, ele fala de uma boa... O nome Evangelho significa isso, uma notícia maravilhosa, uma notícia que o homem recebeu extraordinária. E essa notícia, ela veio da onde? Um estudioso lá da Grécia Antiga, um filósofo ateniense, teve uma ideia excelente e trouxe para nós o Evangelho. É isso que é o Evangelho? É ou não? Mas para muita gente é. Porque quando você liga o Evangelho à filosofia, a filosofia é o quê? É o pensamento. Vou estudar filosofia, vou estudar o pensamento humano. Isso você encontra muita coisa boa. Porque pensar é coisa boa, raciocinar é bom. Mas o Evangelho que nós conhecemos, a Bíblia fala que esse Evangelho é um mistério. É um mistério. E é um mistério que foi revelado. O Evangelho, para nós, o verdadeiro Evangelho, ele é um Evangelho que desce da eternidade. O verdadeiro Evangelho, ele é profético. Ele não vai do homem para Deus, mas ele é de Deus para o homem. O mistério que esteve oculto durante séculos, ele se revelou em Cristo Jesus. E nós temos exemplos muito claros disso. Você pega a vida de Paulo. Paulo conheceu o Evangelho na internet? Não, pastor, não tinha internet. Mas tem gente hoje achando que Evangelho é isso. Paulo conheceu o Evangelho com Gamaliel? Conheceu no Sinédrio, onde ele trabalhava? Não, como é que Paulo conheceu o Evangelho? Como é que foi? Paulo teve um encontro com Jesus. Um dia, no caminho de Damasco, ele viu um resplendor de luz do céu, caiu por terra, ouviu uma voz, era a voz do Senhor. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Cabia na razão de alguém isso? Paulo era um homem inteligentíssimo, de uma grande cultura, muito religioso, mas o que ele estava tendo ali era o conhecimento do Evangelho que transforma a vida do homem, que tira o homem da razão, porque ninguém podia convencer a Paulo, não tinha um Pedro que pudesse convencer. Pedro não tinha cultura para isso, não tinha como debater com Paulo, não tinha um João, não tinha Maria, ninguém ia convencer. Mas o Senhor derrubou aquele homem por terra, a sua cultura, a sua filosofia, a sua razão, e ele já chamou Jesus de Senhor. Na primeira experiência ele já entendeu: eu não sou nada, mas eu tenho um Senhor na minha vida. Naquele momento ele entendeu: eu nada sei, mas ele vai me dirigir. Paulo, você ouviu a voz? Entra na cidade, e lá você vai ouvir a voz de novo. Não foi uma experiência só, mas você vai ouvir a voz. E quando você pega a vida desse homem,
É a vida de um homem que ouviu a voz de Deus, viveu da revelação. A igreja primitiva, o evangelho para ela foi isso. Não era um evangelho, como diz aqui o primeiro slide aqui, 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os. O evangelho que espera em Cristo para esta vida é racional. É um evangelho de miseráveis. Foi esse o evangelho da igreja primitiva? Não. O evangelho da igreja primitiva foi aquele evangelho daquela experiência de Paulo, que foi a experiência de cada um. Pedro teve uma experiência com Jesus. Maria teve uma experiência. Ana teve uma experiência. O evangelho para eles, do dia de Pentecostes, o que aconteceu com eles? Era uma igreja que perseverava em oração. O que diz a palavra do Senhor acerca daquela igreja? Naquela igreja havia temor. Havia temor. E eu quero perguntar a você hoje, você é dessa igreja? Você é dessa igreja? Naquela igreja tinha temor. Naquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Não era religião não, eram homens, mulheres cheios do Espírito Santo. Perseveravam na oração. Amém? É isso que nós precisamos saber se você está vivendo evangelho. Evangelho é essa boa nova. Olha, o que era a boa nova? Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, Ele está vivo, Ele vai adiante de nós, Ele não vem atrás. Não é um Jesus servo do homem, Ele vai adiante, Ele vai dirigindo a nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o cabeça da igreja. A igreja aqui não é de A, de B, de C, o ministério aqui é ministério do Senhor Jesus, é Ele que está no governo da vida de cada um e da vida da igreja. Então na igreja havia temor, havia oração, perseveravam mais em quê? Na comunhão. Comunhão é o quê? É corpo. É aquele que anda na luz, como ele na luz está, purificado pelo sangue de Jesus. Nós temos o quê? Comunhão uns com os outros. Choramos juntos e nos alegramos juntos. Era a igreja primitiva. Esse é o evangelho. Você faz parte? Está chorando por quem? Quem na sua igreja está chorando que você está chorando com ele? Esse era o evangelho da igreja. Uma igreja que aprendeu a depender do Senhor. A doutrina vinha da onde? Da onde vinha a doutrina? Da eternidade. O apóstolo Paulo, o que ele diz? Olha, eu preguei o evangelho porque eu aprendi no Sinédrio, eu aprendi com os sábios. Não, ele disse, olha, o que eu aprendi do Senhor, eu também vos... Que evangelho é esse? O evangelho de um Jesus que está vivo, que está falando, e a doutrina, ela vem do Senhor. A doutrina é revelada. Não é um grande homem, não é um grande teólogo, mas é a doutrina que o Senhor revela. O apóstolo Paulo diz, olha, o evangelho que eu preguei, ele não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas o evangelho que eu preguei foi por revelação. É esse o evangelho que nós estamos vivendo. Esse é o evangelho. Evangelho hoje é um nome que as pessoas dizem assim, você é evangélico, né? O evangelho, mas que evangelho? O verdadeiro evangelho é aquele que a igreja primitiva viveu. Igreja, corpo de Cristo, choravam juntos, se alegravam juntos, na oração, perseverando na oração, perseverando na comunhão, no partir do pão, no governo do Espírito. Não tinha dono, não tinha sabido, era uma igreja que dependia do Senhor. Eu pergunto a vocês, Pedro, na razão, ele ia na casa de Cornélio? Não ia. No entendimento dele, o evangelho não era nem para o gentio. Mas o que Pedro teve? Uma visão celestial.
E o Senhor mostrou para ele, ó, não torne imundo o que eu purifiquei. Agora, eu vou te dizer uma coisa, vão vir uns homens aqui, vão te levar lá na casa de um centurião, e você vai com eles. Por quê? Porque Pedro não é dono, Pedro é servo. Aquela igreja era composta de homens que se orgulhavam de se identificar, até nas cartas. Pedro, Tiago, Judas, servo do Senhor, se identificavam como? Começavam as cartas dizendo, servo de Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Escravo. Esse era o título. É o título que eu tenho que usar, que você tem de usar. É o não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele. E você é o quê? Eu sou um servo comprado, remido pelo sangue de Jesus. Aprove a ele me escolher, o principal dos pecadores, e me colocar nessa obra. E ele te chamou para essa obra, para você ser cheio do Espírito Santo e ser uma bênção. Agora, o que é que nós vemos hoje? O que é que você vê no Evangelho? Naquilo que é o cristianismo, que as pessoas chamam de Evangelho, mas não é o Evangelho. Porque não tem a boa nova. A boa nova é Jesus está vivo e vai adiante de nós, e ele está realizando uma obra e ele está se revelando. Mas o que é que o homem fez? Não é difícil de compreender, e isso surgiu há muito tempo. Paulo, quando chegou lá em Atenas, o que aconteceu lá em Atenas? Paulo foi lá no Areópago e eles queriam ouvir. O que você está pregando? E o que Paulo falou? Olha, o Deus que eu sirvo é o Deus criador do céu e da terra, e ele não está longe de nós. Essa é a verdade, é Deus conosco. Ele disse assim, mas olha, eu andando por aí, e Paulo tinha se entristecido, porque os via um tanto quanto o quê? Supersticiosos. Paulo se comoveu quando chegou em Atenas. Era para ficar maravilhado, né, com a arquitetura, com a cultura dos filósofos, dos grandes homens, e ele se comoveu. Irmãos, é assim que nós temos de nos sentir diante daquilo que está aí no mundo hoje, e que muitas vezes as pessoas chamam de evangelho. Precisamos de nos comover. Maravilhados? Não, mas comovidos no meio de tanta gente que parece culta, sabido, mas que vive um engano, uma mentira, porque o que não é profético não leva o homem para a eternidade. O verdadeiro evangelho, ele tira o homem da razão e ele faz o homem viver revelação. Mas o verdadeiro evangelho, ele transcende. O verdadeiro evangelho, ele tem o objetivo de levar para a eternidade. É isso que é o verdadeiro evangelho. Agora, o falso evangelho é o falso profetismo, porque é o evangelho para esta vida, é o evangelho das mais miseráveis criaturas. E Paulo estava ali no Areópago, e os homens estavam ouvindo, e ele falando de ressurreição dos mortos. Isso cabe na razão? Não, não cabe na razão humana. Mas eles disseram, olha, acerca disso, nós vamos te ouvir em outra ocasião. E Paulo disse, eu andando no vosso meio, na vossa cidade, aí em Atenas, eu vi muitos altares erguidos a todos os deuses. Mas ele disse, olha, mas Deus não é aquilo que o homem pensa, não é o ídolo que eu construo. Irmãos, a dificuldade hoje é a mesma. Pode até não ter um ídolo físico, mas toda vez que Deus se torna o Deus da minha razão, do que eu acho que Deus é, do que eu acho que Deus deveria ser, todas as vezes que eu penso e crio um Deus, eu estou fazendo aquilo que os atenienses fizeram. E tinha Deus para todos os gostos, porque Paulo encontrou altares espalhados para todos os lados. Não é isso que nós vemos hoje? As pessoas até falam, Deus é um só, mas quando você vai ouvir a pessoa, não é o meu Deus. Quando eles vão falar do Deus deles, não, esse não é o meu Deus. É a mesma coisa hoje, é o falso profetismo, é o homem que diz que Deus é o que Deus não é, é o homem que pensa num culto que não é o culto a Deus, porque é o culto ao homem.
É o culto que o homem quer. É o culto que o homem pensa. E acabou. Porque é doutor fulano de tal. É o filósofo. E eles vão ditando aquilo que as pessoas devem ser. E você acha um culto para cada gosto. Então a luta do homem é esta. Mas qual o evangelho que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo aquilo que a palavra do Senhor diz e nos convida na carta a Judas a pelejarmos pela fé. O evangelho é uma fé, não é uma religião, é uma fé que é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Deus te deu uma fé e você vai zelar por esta fé e cuidar desta fé, para que esta fé não morra, para que você não seja enganado, mas que você possa permanecer nesta fé. Atos 17, 29, nos diz a palavra do Senhor: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício, imaginação dos homens. É aquilo que eu vos falei lá de Atenas. Deus, a divindade, não é semelhante, porque eles pegavam o ouro e faziam um Deus, pegavam a prata e faziam um Deus, e esculpiam um Deus, e o Deus que eles esculpiam era segundo a imaginação do homem. E hoje, o homem pode não fazer um ídolo, mas ele continua esculpindo o seu Deus. Eu penso que meu Deus é assim e pronto. Deus é bom e vai todo mundo para o céu. Deus é amor. Aí você faz uma religião disso. Deus é amor, Deus é perdão, Deus vai salvar todos os pecadores. Esse evangelho está na palavra de Deus? Foi o evangelho que a igreja primitiva viveu? Pergunto a vocês, a igreja primitiva se santificava? E o que é santidade? Hein? O que é santidade? Santidade é falar: ó, meus irmãos queridos. Isso é santidade? O que é santidade? Santidade está ligada à fé. Fé é um dom de Deus, mas é fé para quê? Para obediência. Em santificação do Espírito, para obediência, diz a palavra. Santificação é ouvir a voz do Senhor e colocar pela fé a vida como o Senhor quer. Santificação é ter Jesus como o Senhor da sua vida. Santificação é não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, mas é o que Ele diz, porque Ele não vem atrás de mim, mas Ele vai adiante. As ovelhas dele ouvem a voz dele. É isso. Santificação é ouvir a voz do Senhor e obedecer, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Não adianta você fazer um monte de coisa, mas não obedecer. Deus te chamou para ser fiel no pouco que Ele está te falando, que Ele está te pedindo, porque Ele quer te colocar sobre o muito. Esse que é o Evangelho. O Evangelho que a igreja primitiva viveu não foi das ideias. Eu pergunto a vocês, na época da igreja primitiva, já existia teatro? Lá na Grécia Antiga tinha teatro. E eu pergunto a vocês, Paulo, Pedro, fizeram teatro? Hein? Isso é evangelho? Fazer um teatrinho com as crianças, e é lindo. Eu pergunto a vocês, precisa disso? Para atrair. E hoje um dos problemas da igreja é o seguinte: como atrair os jovens para a igreja? Os jovens não querem ir para a igreja. Então como atrair os jovens? Aí começam as ideias. Mas Deus não é isso. Evangelho não é isso. A fé não é de todos. Quem quiser ir atrás de outra coisa, que vá. Mas a nossa luta é para perseverarmos. A igreja primitiva, ela perseverou. Ela perseverou na doutrina. Ela perseverou na comunhão. Ela perseverou na oração. Se alguém não quis isso, foi para outro lado. Sempre foi assim. Mas a escolha é a escolha do verdadeiro evangelho. Então, o evangelho, diz a palavra de Deus, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o quê? Poder de Deus
É o poder que me tirou das trevas para a luz. É o poder que fez de mim um servo do Senhor Jesus. É o preço pelo qual eu fui comprado, que não foi ouro nem prata, mas foi o sangue de Jesus. E a igreja primitiva, ela viveu essa experiência. E qual era a grande esperança da igreja, irmãos? Eles saíram para anunciar ao mundo: ó, Jesus está vivo e Jesus vai voltar. O verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja, ela não só crê que Jesus vai voltar. Tem muito cristão que acredita até que Jesus vai voltar. E tem muito que não acredita. Tem muito crente hoje que não acredita que Jesus vai voltar. Mas a característica, uma das características da igreja primitiva é aquilo que Paulo fala no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, resta-me agora receber a coroa da justiça, que o justo juiz tem preparado, não só para mim, mas para todos aqueles que... O quê? Estão lendo Bíblia, não? Amam a vinda de Jesus. Você faz parte dessa igreja? É esse o seu evangelho? Olha o que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo aqueles que creem, não. Aqueles que amam a vinda de Jesus. A igreja que vai subir é a igreja que ama esse dia. Ao longo da história da igreja, muitos dos nossos irmãos morreram. Alguns nas cruzes, nas fogueiras, nas arenas, mas olhando para o alto e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Não morreram derrotados, não. Morreram vitoriosos. E hoje nós temos jovens assim. Não se envergonham do evangelho. Estão na faculdade e não estão lá envergonhados diante da cultura dos seus mestres, dos seus amigos. Não estão lá escondidos, mas estão lá como Daniel em Babilônia. Experimenta, peço-te, experimenta. Mas vocês vão ser mais tristes, vão ser mais feios diante dos outros jovens. Não, olha aqui, eunuco, experimenta. Vocês estão lá dentro da faculdade dizendo para os amigos: vocês experimente a bênção que eu tenho, experimente o verdadeiro evangelho, deixa a superstição que você está vivendo. E aí você encontra hoje, para atrair os jovens, o que as pessoas estão colocando? Então, um pastor, eu li numa revista, a revista secular, saiu uma matéria dizendo que o pastor, ele chegou dos Estados Unidos, onde ele conheceu uma forma nova de evangelho, foi ser pastor de uma igreja, e ele viu que na igreja não tinha jovens. Aí ele teve uma ideia, e a ideia dele foi o seguinte: fazer um galpão aqui do lado da igreja e fazer uma boate gospel. E aí, de noite, som na caixa, uma balada, mas só podia dançar com música evangélica. E aí, vários rapazes, moças vieram frequentar aquela boate. Aí depois, lá para meia-noite, para o som, e o pastor entrega 15 minutos de uma palavra. Lá em Roma tinha, o imperador distraía Roma com pão e circo. Mas isso não é evangelho. O apóstolo Paulo não pregou esse evangelho, Pedro não pregou esse evangelho. O evangelho que eles pregaram e que interessou a muitos é: olha, Jesus ressuscitou, venceu a morte, Ele está vivo, Ele está se revelando, Ele está realizando uma obra maravilhosa, Ele falou comigo, Ele tem me sustentado. Olha, eu estava lá navegando, o navio afundou, mas naquela noite tenebrosa, Ele esteve comigo, Ele falou o meu coração. É o evangelho. E esse evangelho não interessa a muito jovem, não interessa a muita gente, mas esse é o evangelho que nos foi confiado e é o evangelho que nós estamos anunciando. E que nós precisamos a todo instante de lutarmos e batalharmos por esta fé que foi dada aos santos. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Isso aí, apostasia, ela sai de dentro da igreja. Porque é alguém que teve fé e apostatou e deixou a fé. 1 Timóteo 4:1. Apostataram. Gente que estava no nosso meio foi embora, atrás disso daí. Teve uma experiência com Deus, mas trocou a fé por uma balada, pelo gospel.
para o evangelho animado, porque gosta de banda, eu gosto de show. Um evangelho sem santificação, aonde você pode andar do jeito que você quiser, porque você não tem satisfação para dar para ninguém. E aqui nós temos satisfação para dar, porque um dia, quando nós fomos nos batizar, nós demos um testemunho diante da igreja, dizendo: ó, eu estou vindo me batizar, porque Jesus transformou a minha vida. O batismo é isso. Eu sou uma vida transformada pelo poder de Deus. O homem velho, o símbolo aqui é que o homem velho morreu. Agora amanhã eu quero trazer o meu pecado para dentro da igreja. Eu quero que o grupo de louvor e os instrumentistas virem uma banda para cantar um negócio bem animado, que não tem revelação. Eu quero recusar o dom espiritual porque não serve para a minha vida. Eu quero andar despido porque eu não vejo nenhum problema. Eu quero colocar um piercing, uma tatuagem porque isso é moderno. E eu quero trazer isso para dentro da igreja. Não, nós não queremos isso. Nós queremos a fé que um dia foi dada aos santos. É escolha. Não, mas eu não quero. Então você vai para o cristianismo. Vai para o falso profetismo. O falso profetismo não leva o homem para a eternidade. O falso profetismo, Deus não está falando. No falso profetismo, o Senhor não é o cabeça da igreja. Ele não está no governo da igreja. Está diante de vós a bênção e a maldição. E o Senhor está dizendo: escolhei, pois, a bênção. Escolhe a bênção. Mas você tem livre-arbítrio. E o Senhor não tirou, e o seu pastor não vai tirar. A escolha é sua. A bênção está aqui. Não, mas eu não quero o evangelho. Eu quero o cristianismo. Então você vai. Mas nós vamos perseverar naquilo que o Senhor nos deu, porque o que Ele nos deu é maravilhoso. Lucas 18:8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A igreja vive da fé, a igreja vive da profecia, a igreja vive da voz do Senhor. Se o cristianismo não quer, nós queremos. Aí fora, o homem está vivendo um cristianismo envergonhado, né? Você chega lá para um jovem na faculdade, que ele é crente, aí pergunta: você é crente? Aí ele baixa a cabeça: ah, meu Deus, descobriram que eu sou crente. Eu sou, mas eu sou um crente legal. Eu não sou desses crentes fanáticos, eu sou um crente legal. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, faz tempo, hein? Eu estava fazendo, no início, faculdade de Direito, na UFES, no iníciozinho da faculdade. Aí um rapaz chegou para mim e disse assim: eu não gosto de crente, numa rodinha, né? Eu não gosto de crente. Aí eu fui obrigado a dizer: vou me esconder. Eu disse: eu sou crente. Aí ele: você é crente? Eu disse: sou. Ele disse: me desculpe, eu me expressei mal, né? O crente que eu não gosto, esses crentes fanáticos, entendeu? Esses crentes que tudo para eles é errado, nada está certo. Tipo esses crentes maranata. Aí eu disse: é esse daí que eu sou. Aí ele virou para mim e disse assim: não, mas eu não sei. O cara vai se complicando. Ele disse: não, mas eu não sei, porque eu não sei se você é assim, né? Porque eu tenho um vizinho lá que é radical, né? Eu também sou desse daí, radical, né? Porque as pessoas querem um crente legal. E o crente legal é o crente que vive o pecado, é o crente que vive o mundo, é o crente que gosta de uma bebidinha, é o crente que vai para balada, é o crente que não se santifica, é o crente que não está esperando a vinda de Jesus, não está se preparando por isso, porque ele não tem compromisso com isso. Romanos 1:16-17, para terminarmos: pois não me envergonho do evangelho. Amém? Não me envergonho da minha fé. Eu não me envergonho do Senhor Jesus. Eu não me envergonho do evangelho. Por que você não se envergonha? Porque o evangelho para mim é poder de Deus. Poder que me salvou. É poder que transforma a vida de todo aquele que crê, do judeu, do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, na boa nova, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá vai viver da fé. Amém? Fé. Só quero ser Senhor, remido do teu grande amor. Quero só andar na luz e no céu a contemplar Jesus.
Podem se assentar.